Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café das 10, aqueles minutinhos semanais que a gente tira para conversar com os nossos colegas de recursos humanos. Hoje eu vou falar com o Patrick Schneider sobre o lançamento do livro dele e sobre o tema da Lei de Cotas, 30 anos da Lei de Cotas. Antes da gente começar, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Patrick, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite uma vez mais e vai ser um prazer aqui conversar com você novamente, e especialmente agora nesse momento tão marcante e especial para mim do lançamento do livro. Obrigado pelo convite. Imagina, Patrick, você é da casa sempre trazendo assuntos atuais e principalmente sempre trazendo reflexão e solução para as coisas. Eu acho que se eu pudesse dizer para as pessoas qual é a imagem que eu tenho de você, eu acho que seria essa, reflexão e solução. Então, quem tem que agradecer sou eu. Patrick, mas para quem não te conhece, quem é você no mercado e o que você está fazendo? Legal, obrigado, Edu. Bom, eu me chamo Patrick Schneider, como apresentado pelo Edu, tenho 20 anos dentro do mercado atuando em recursos humanos, sou gestor de recursos humanos, tenho trabalhado aí 11 anos dentro do agronegócio, em multinacionais do agro, de modo plural, mas também tive passagens majoritariamente dentro da indústria. Sou formado em Direito, que é uma formação aqui um pouco menos ortodoxa dentro da área de recursos humanos e que me traz sempre um olhar aqui um pouco diferente dentro desse universo de RH e complementarmente eu fui fazendo algumas formações ainda mais diferentes, né, como por exemplo no mestrado em sustentabilidade, e que é um tema que eu vejo total conexão com a área de recursos humanos, embora ainda não recebendo a atenção ou até mesmo o profissional de RH não entendendo muito bem o seu espaço dentro dessa jornada. Então, acho que a gente vai ter espaço para falar aqui um pouquinho sobre isso. Sou pesquisador sobre inclusão social através do mercado de trabalho, trabalho decente através do ODS número 8 da ONU e também futuro do trabalho, por onde eu tenho uma certificação internacional, uma certificação executiva pelo MIT, em Leading the Future of Work. Excelente, Patrick. Conta para a gente começar a nossa conversa, como é que surgiu a ideia de você fazer esse livro sobre a lei de cotas? Legal. Bom, eu já vinha pesquisando há 12 anos o tema. Então, ele foi alvo no meu trabalho de conclusão, no curso de Direito, falar de ações afirmativas, de falar de igualdade formal, igualdade material e principalmente a inclusão social da pessoa com deficiência através do mercado de trabalho. E ao longo das minhas formações complementares, né, todas as pós-graduações e sempre que tinha uma oportunidade de falar sobre o tema, eu dava alguns passos nessa temática. E quando veio o mestrado em sustentabilidade, eu confesso que logo nas primeiras semanas eu não via muita conexão com a área de recursos humanos e eu ia buscar essa conexão lá dentro. Até que eu me deparo então com a Agenda 2030, com todos os 17 imperativos aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, dessa agenda proposta pela ONU, e através do ODS número 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, eu vi pontos de conexão diretas, né, com a lei de cotas. E principalmente eu vi pontos de conexões aqui que apontavam para um futuro. Então, enquanto a lei de cotas e tudo que eu vinha estudando sobre ela apontava como um retrovisor para o passado, eu sentia uma carência, uma falta de perspectiva futura. Então, existem desafios, existem inclusive dificuldades, mas existem muitas oportunidades também e existem muitos avanços. Então, olhando os autores que me antecederam, né, e que escreveram, se desafiaram a escrever sobre o tema, eu percebo muito mais essa primeira porção da conversa, assim, olhar muito para as questões de perspectiva do passado e até do presente. E a minha dissertação de mestrado ela versou justamente para olhar para frente e olhar para o futuro e conectar com essa agenda global. Então, o livro ele nasce dentro da academia, no meu mestrado de sustentabilidade, e se expande após a conclusão do mestrado, quando eu decido, então, torná-lo um livro propriamente dito. Então, alguns drivers aqui importantes quando ele se tornou livro, né? Expandir um pouco mais a pesquisa, trazer outras vozes para dentro desse livro
embora já houvesse um conteúdo bem denso na minha dissertação, e também torná-lo um pouco mais palatável, digamos assim, né? Um pouco mais acessível, menos acadêmico, e trazendo aqui um pouco mais uma pegada de informação, mas sem ser chato. Não é aquele livro técnico que você vai se debruçar e, né, um resgate legislativo. Claro, existe toda uma contextualização densa aqui no livro, sustentada fortemente pelo meu aprendizado no mestrado em sustentabilidade, mas também tem um conteúdo aqui reflexivo, autoral e convidando muitas vozes, né? Dentro da dissertação, eu entrevistei 11 pessoas com deficiência, profissionais com deficiência já inseridos no mercado, e 12 gestores de profissionais com deficiência em 2 organizações que serviam como benchmark no mercado, foram premiadas aí pelo selo Exame de Diversidade e Inclusão no ano de 2019 e reconhecidas. E para o livro eu expandi ainda mais, trazendo outros 3 atores, né? 2 executivas de recursos humanos, uma consultora de diversidade e inclusão focada nesse marcador social das pessoas com deficiência, e fui agraciado aqui com a doutora Ana Costa, que é a auditora fiscal do trabalho mais longeva no Brasil em atuação na temática da pessoa com deficiência. Ela está, dos 30 anos da Lei de Cotas, ela está há 25 anos fiscalizando as organizações. Então, essas vozes que gentilmente aqui, de modo muito generoso, cederam, né, o seu olhar, a sua perspectiva, o seu ponto de vista, coloriram o livro de modo diferente. Então, basicamente, a ideia era percorrer 30 anos em revista, mas também apontar para os próximos anos, os próximos capítulos aqui dessa conversa. Excelente, assim, como eu disse, né, eu acho que você conseguiu fazer isso porque é um livro que ele é informativo, mas ele é muito leve. Eu li ele, terminei de ler essa semana, e ele realmente parece uma conversa muito harmônica que acontece na nossa cabeça e você escreveu ele de uma forma que ele vai abrindo ramificações e você começa a pensar, por exemplo, em várias coisas ao mesmo tempo, começa a se lembrar, por exemplo, de cenas. Eu, por exemplo, comecei a me lembrar de cenas que eu via acontecendo, e eu acho que ele cumpre brilhantemente o papel que é, ao mesmo tempo, informar, conscientizar e trazer soluções. Eu acho que talvez o grande trunfo dele é justamente trazer as soluções, que eu acho que é o que a gente precisa. Eu acho que hoje a sociedade ela começa a estar pronta para isso, a pensar nas soluções. É a verdade, Edu. Eu vejo que assim, a sociedade ela evoluiu bastante, ela evoluiu muito na temática da inclusão, na temática da perspectiva, da abertura de olhos, né, para essa discussão. Temos muitos passos ainda a serem dados, mas eu percebo que cada vez mais nós precisamos refletir a respeito dessa trajetória, e como recursos humanos nós precisamos ser intencionais para levar essa conversa para frente. Então, quando eu converso com meus pares no mercado sobre a temática, e o livro ele não se dirige somente aos profissionais de RH, mas também aos profissionais de RH, eu percebo um discurso ainda muito alinhado ao que eu ouvia há 10 anos atrás e o que eu ouvia há 15, há 20 anos atrás. Então, o mundo girou, a temática evoluiu e outras soluções precisam ser trazidas, né, para dentro desse ambiente. Então, apontar soluções, como você trouxe, foi objetivamente uma das intenções aqui. Não se pode mais falar amplamente de diversidade, como se falou nos últimos 5 anos, sem se falar em equidade e inclusão. Então, eu percebo que muitas das organizações que estão engajadas na temática da diversidade, quando abrem um PDV dentro da empresa, essa diversidade vai embora porque não se sentia incluída ou não percebiam um espaço equitativo. Então, trazer esse olhar de que não basta mais as organizações, e principalmente aqui me dirijo aos colegas de RH, já que é muito da tua audiência,
Não adianta mais o colega de RH entender que o seu impacto limita-se aos acionistas da organização. Recursos humanos precisam impactar a sociedade, de fato. E a forma de nós impactarmos a sociedade, trabalharmos as aspirações de sustentabilidade, as aspirações de futuro do trabalho, as demandas necessárias da dinâmica de trabalho, nós precisamos olhar um universo expandido da organização. E o livro ele busca trazer esse universo expandido, trazer esse componente social muito forte e acredito pelos feedbacks, pelos retornos, assim como você acabou de compartilhar o seu olhar, que isso trouxe alguma semente e mexeu em alguma terra fértil, mas que estava ali adormecida, que estava ali, né, um pouco sem provocações nesse sentido. Espero agora que rompa a inércia, né? Espero agora que nós possamos evolucionar aí o tema, provocado intencionalmente pela área de RH. Sim, eu acho que uma coisa que facilita muito foi o fato de você ter transcrito provavelmente as frases das pessoas, né? Uhum. Então, como você mesmo falou, que você entrevistou 11 pessoas que têm deficiência, a fala delas vai aproximando a gente das cenas e acho que isso já esse start que você queria dar, eu acho que com certeza você vai conseguir, né? Patrick, tem um tema que você tem um termo que você fala muito, tanto na tua fala quanto no teu livro, que é trabalho decente. Explica o que é isso para a gente. Legal. O trabalho decente ele é um imperativo orientado para dentro da agenda do trabalho, agenda global do trabalho, né? A OIT foi uma das primeiras entidades globais a levantar essa temática, onde nós evoluímos muito do pós-guerra para cá, em vários sentidos no que diz respeito ao mercado de trabalho. Então, temáticas que nós tínhamos no passado, emergentes, ou que tinham uma conotação de urgência, né? Emergiam de dentro desses ambientes sociais e que tinham uma conotação de urgência, acabaram sendo aplacados, acabaram sendo atacados aqui pelas grandes nações e resolvidos muitas dessas temáticas. Eu posso falar aqui a questão da segurança do trabalho, isso amplamente houve uma evolução muito grande em nível intercontinental. Nós podemos falar o cuidado com a saúde do trabalhador, e agora nós estamos num capítulo aqui muito dramático da pandemia ainda, e a saúde mental é um dos elementos que vem sendo alvo dentro dessa agenda da saúde do trabalhador. Então, nós temos outros capítulos, mas a velocidade de falarmos sobre o tema, isso é totalmente diferente do que há 50 anos atrás. E o trabalho decente ele surge como um imperativo porque haviam ainda muitas agendas sem serem combatidas, como, por exemplo, o trabalho na informalidade, a informalidade do trabalho, o trabalho forçado, o trabalho cativo ou análogo à escravidão, né? E nós temos uma agenda muito grande no Brasil, inclusive, para falarmos mais do tema, e nós temos pouquíssimos profissionais de RH falando, nós temos pouquíssimas organizações olhando para isso, e pensar sobre a ótica da sustentabilidade, nem falo aqui ESG, mas falo sustentabilidade mesmo, olhar a cadeia como um todo ainda é uma grande oportunidade, né? Quem são os subcontratados e tudo mais. Então, essas agendas, essas duas agendas que eu mencionei, mais a agenda da diversidade, inclusão, do trabalho da mulher, a participação da mulher, as jornadas equitativas dos mais diversos marcadores sociais, foram compondo uma aquarela dentro da OIT de novas urgentes demandas, novas urgentes ações que precisavam ser combatidas, algumas coisas combatidas, outras alavancadas, enfim. E o grande guarda-chuva que construiu e que abraçou tudo isso foi denominado como trabalho decente, ou trabalho digno, dependendo da tradução aqui, você vai encontrar as duas formas. E nada mais é do que colocar a dignidade da pessoa humana no centro da função trabalho. Isso muda tudo. A Constituição Federal no Brasil, ela coloca, em 1988, a dignidade da pessoa humana como coluna cervical. Sai a propriedade e entra a dignidade da pessoa humana. Então, isso muda muitas coisas dentro do país enquanto nação. E o mesmo foi feito pela OIT
ao colocar o ser humano no centro. Então, com isso, percebe-se um progresso ao falar que não é qualquer trabalho que atende às necessidades do direito fundamental ao trabalho. A partir do momento que é atribuído, né, esse sufixo, esse elemento decente ao lado do trabalho, você passa a tornar o trabalho um direito fundamental do ser humano. Então, assim como no passado, né, tempos remotos, nós tínhamos na aula de educação moral e cívica que cidadão era aquele que votava e podia, né, vota e pode ser votado. O conceito hoje ele é muito mais amplo de cidadania. E trabalhar, participar economicamente ativo, com dignidade, dentro dessa lógica do capital, dentro do ambiente político-econômico, é um exercício pleno da cidadania. Então, o trabalho decente ele vem com 4 imperativos para garantir contornos mínimos aceitáveis à relação de trabalho. Então, o primeiro imperativo é o profissional ter a sua segurança e saúde preservada em quaisquer que sejam as condições de função laboral. O segundo elemento é ele ter direito, sim, à livre organização e representação coletiva. Então, a participação sindical dentro das discussões, a representatividade das suas ideias, a representatividade da sua participação enquanto sociedade, né, sem dúvida nenhuma. Todos os elementos que são degradantes à dignidade humana, eles têm que ser deixados de fora. Então, nenhum elemento aqui voltado para essas questões que eu havia comentado antes, né? Trabalho cativo, forçado ou análogo à escravidão, e ainda o trabalho infantil. São elementos, esses 4 elementos, né, aliados ao trabalho infantil como quarto pilar aqui, eles remontam a essa agenda. E desses 4 pilares surgem inúmeros desdobramentos e intenções. Se nós olharmos que existe um espaço no mundo para nós erradicarmos o trabalho cativo forçado ou análogo à escravidão e pensarmos que no Brasil, de 2015 para cá, foram 45 milhões de pessoas liberadas do cativeiro, 45 milhões pessoas liberadas de uma condição degradante da sua participação econômica e ainda, em muitos casos, não participação econômica, né, mas a perda, inclusive, da sua cidadania, o trabalho dentro de um cativeiro mesmo, preso dentro de um lugar, em condições humilhantes, degradantes da sua dignidade, e esse número, dentro da pandemia, ele ganhou mais 15 milhões de pessoas, então fala-se já em 60 milhões, isso é muito relevante. Né? Quando nós pensamos que existem pessoas que deixam as suas nações, os seus países, seja num êxodo humano forçado, como numa condição de refugiado, seja por uma obrigatoriedade de uma guerra civil, como nós estamos vendo agora, né, em princípio, um risco, não dá para afirmar que está em guerra civil novamente, mas um risco, né, dentro da temática do Afeganistão, pessoas que deixam as suas comunidades, seus países com uma promessa de uma vida melhor e aí com isso também migram. E esse conjunto de pessoas no rito migratório, ao chegarem nesse novo ambiente social e cultural, já deixaram para trás o seu papel como cidadão, já deixaram o seu idioma para trás, deixaram os seus ritos culturais, deixaram vários elementos e quando chegam nesses países, em muitos casos, os empregadores confiscam seus documentos, passaporte, outras questões, colocam essas pessoas para trabalhar, às vezes, longas jornadas por um prato de comida ou até mesmo por uma remuneração a qual ele é principalmente devedor e não credor. Então, eu te pago $1.000, mas não chega no dólares, né? Mas eu te pago $200, mas você me deve $150 todo mês, porque eu te alimento, eu pago a luz, eu pago o banho, eu pago não sei o quê, e você tem uma hospedagem. Então o cara fica com $50. E nesses $50 ainda ele não pode gastar dentro da sociedade, ele precisa juntar esse dinheiro, e aí você aplica aqui no meu fundo de investimento e eu vou te ajudar com isso, e no fim o cara não recebe nada.
É quase um escravo, né? Exato, é uma condição análoga à escravidão. Quase um Então, escravo. a escravidão moderna, que é uma pauta do trabalho decente, ela mostra contornos muito dramáticos nesse sentido, entende? De pessoas que o gestor ou o contratante em países aí como República Democrática do Congo e outros países que acabam, que tiveram deflagradas, né, esse tipo de condição, o empregador ele diz, cara, você vai embora a hora que você quiser. Quando você quiser, você vai embora. Fica tranquilo, você não está num ambiente cativo. E aí a pessoa diz, eu quero ir embora, você pode devolver meus documentos? Claro, eu te devolvo, você tem uma dívida comigo aqui de $14.000. Quando você pagar essa dívida, é porque eu paguei a sua passagem, eu paguei a sua hospedagem, eu fiz não sei o quê. Então, uma dívida fictícia amarrada a essa pessoa e assim, você pode ir embora quando você quiser, não sou eu que estou te prendendo, é que você tem um compromisso comigo aqui financeiro, você tem uma dívida comigo. E a pessoa, poxa, fica naquela condição ali com contornos terríveis, altamente degradantes e humilhantes e que trazem uma dinâmica terrível. Então, o trabalho decente ele vem como um antídoto para combater isso. Na minha visão, Edu, tem muito espaço no Brasil para que o Brasil abrace essa agenda, né? Em 2019, o Brasil ele não ratificou a Agenda 2030, ele acabou saindo, né, tirando de pauta os imperativos da Agenda 2030 das intenções e estratégias do Brasil, adotou outras frentes, e não vou fazer nenhum juízo de mérito aqui, mas as organizações precisam ocupar esse espaço, porque é uma agenda que até 2030 pretende, dentre outras coisas, erradicar o trabalho forçado, cativo, análogo à escravidão. Então, isso deveria estar na agenda da área de recursos humanos, sem dúvida nenhuma, na minha avaliação. E o livro fala um pouco sobre isso. Excelente. Patrick, depois de 30 anos, né, da lei, quais são as conclusões que a gente pode tirar sobre a lei de cotas? Ela teve o seu objetivo concluído, vem tendo, e como que você imagina um cenário sem a lei de cotas? Ótima pergunta, Edu. Eu vejo da seguinte forma, e isso eu vejo como gestor de recursos humanos, mas eu também vejo como uma pessoa de olhares atentos à sociedade e que ouviu mais de 60 horas de entrevista de atores sociais que ou são pessoas, perdão, são pessoas para as quais a lei de cotas ela foi criada, ou são pessoas para as quais a lei de cotas foi incentivada, enfim. Então, o que eu vejo é que em 30 anos nós evoluímos, sem dúvida nenhuma. Né? Se nós pensarmos que até 1979 a pessoa com deficiência ela não figurava uma Constituição Federal de modo intencional, com o olhar do legislador falando sobre trabalho dessa pessoa. Então, em 1979 nós estamos falando de, gente, foi ontem, né? Então, se nós pensarmos sobre essa lógica, de 91 para cá, nós tivemos muitos avanços. Uma ocupação de ambiente laboral massiva e ampla, e esse crescimento ele se sustentou ao longo do tempo. Então, foram criados postos de trabalho, as empresas contrataram intencionalmente, não mais por fruto do acaso, mas sim, eu vou ao mercado para contratar pessoas com deficiência. Houve um elemento educacional muito forte para o mercado de trabalho, no que diz respeito à jornada da diversidade, à jornada da inclusão. Houve uma sensibilização nas mais diversas esferas e isso, a partir do momento que eu possuo pessoas com deficiência circulando pela cidade para ir trabalhar, a cidade ela acaba se transformando. Então você começa a ter equipamentos de acessibilidade com maior frequência no mercado. Então, em 1991, a Lei 8213 propõe a ação afirmativa, através do artigo 93, né, de ter o estabelecimento das cotas, mas o transporte público precisou se adaptar. Já tinha uma lei anterior falando de acessibilidade nos ambientes públicos, mas ele teve que acelerar, né? As prefeituras tiveram que acelerar a aquisição de veículos adaptados para receber cadeirantes, por exemplo, né? O piso tátil
ele não foi lá em 91, mas ao longo do avanço das décadas, ele começou a ficar presente, começou a se fazer presente na entrada de bancos, porque essas pessoas passaram a fazer parte da economia. Muitas das pessoas com deficiência, até 1991, tinham um arcabouço de preconceito ao redor muito grande. Então, eu precisava enfrentar, muitas vezes, a família, que tinha dificuldade de lidar com essa presença social, né, do filho ou de um irmão. Tinha que lidar com o preconceito do ambiente social aplicado. Né? Eu lembro muito fortemente, me socorro a minha infância, onde a minha mãe dizia, os meus avós, assim, na fila do supermercado, você viu uma pessoa com deficiência, você era reprimido, se você fazia um contato visual, se você sorria para a pessoa, se havia uma empatia com aquela pessoa, você não olha, né, não fica encarando e tal. E na verdade, muitas das vezes a criança ela não tem esse olhar de malícia, né? Mas isso foi construindo um elemento estrutural de preconceito na sociedade que a lei de cotas ela ajudou fundamentalmente a romper isso. E de novo me socorro na minha história. 20 anos atrás, quando eu chego no ambiente de trabalho, eu era um estagiário ainda dentro de uma área jurídica, e eu aprendi tudo que eu aprendi naquele ano e naquele estágio sobre prazos processuais, sobre rotinas em fórum, tribunais. Eu aprendi de uma colega chamada Camila, que também me ensinou Libras, porque era a única forma de me comunicar com ela. E, nossa, a conexão, eu tenho muito viva assim, as experiências que eu tive com ela logo na minha entrada no mercado. Então, se não tivesse a lei de cotas, talvez eu não tivesse tido essa interação e hoje não estaria, né, 20 anos depois, tão engajado nessa jornada. Agora, nós falamos bastante das evoluções. É importante falar que em 30 anos, as únicas tentativas de adaptação à lei foram tentativas de derrubada da própria lei. Em 4 governos, nós tivemos projetos de lei que flexibilizassem um pouco a lei de cotas ou fragilizassem de tal maneira em que tornasse facultativa a contratação, né, da pessoa com deficiência. Bem, facultativa a contratação, ela já foi até 1991. E nós vimos que a experiência trouxe algo desastroso, algo que mais excluía do que incluía. Quando nós olhamos em perspectiva para algo ainda mais crítico, como a extinção da lei de cotas, por exemplo, eu consigo enxergar a maior derrama de pessoas, a maior retirada do ambiente laboral de pessoas da história, talvez, do mercado de trabalho brasileiro. Se muitas organizações contratam pela cota, ainda é uma realidade. E quando se olha para frente, nós temos uma agenda aqui de equidade de tratamento, nós temos uma agenda muito propositiva de garantirmos condições dignas e condições intelectuais de trabalho para a pessoa com deficiência, trabalhos que envolvam muito mais o desafio intelectual do que o desafio operacional, tático operacional, e que você tenha uma participação ainda mais estratégica, né, uma participação ainda mais evolutiva. Então, nós temos desafios dessa ordem. Não se pode mais, depois da entrada do ProUni, depois de todos os acessos e financiamentos à universidade, continuar dizendo que não se encontram pessoas com deficiência qualificadas, por exemplo. E isso ainda é uma recorrência dentro do mercado de trabalho, promovido muitas vezes por profissionais de RH. A dificuldade de encontrar pessoas qualificadas para uma posição, seja ela qual for, ela pode se traduzir também num ambiente não orientado a uma posição voltada para a pessoa com deficiência, né? Você trabalha também com isso, você sabe bem o que eu estou falando. Então, a partir do momento que eu ofereço posições de entrada, de nível de entrada nas carreiras, nas empresas para a pessoa com deficiência, e sumariamente no Brasil são ofertadas posições de entrada que já deflagram comportamento capacitista e voltado para, não para a inclusão, mas sim para atender a cota, você não incentiva pessoas com desenvolvimento universitário a aplicar para essas vagas.
Então, você acaba encontrando, por exemplo, no Brasil, como o Dr. Regis Tadeu, que é um juiz deficiente visual, poxa, passar um concurso para a magistratura é algo muito desafiador, né? Algo bastante desafiador e complexo. Pois bem, nós temos um magistrado que é deficiente visual e está ocupando essa cadeira há décadas. Então, esse discurso ele não cabe mais. O que cabe é as organizações entenderem que quem pode dizer a latitude que uma posição pode alcançar e que uma pessoa com deficiência consegue, né, através das suas qualificações, das suas entregas, das suas aptidões, entregar para uma posição é a própria pessoa com deficiência. Então, nós precisamos popular, inclusive, a área de RH com pessoas com deficiência e que sejam pessoas ativas, militantes, atentas, que questionem as organizações, né? Porque senão nós ainda vamos ver ações assistencialistas, né? Tem muita prática assistencialista questionada e criticada pela pessoa com deficiência no mercado. Turmas de aprendizagem são uma oportunidade, e segundo a doutora Ana Costa, na entrevista capturada para o livro, ela afirma que esse é um elemento que poderia alavancar a presença da pessoa com deficiência nas empresas. Mas fazer turmas de aprendizagem profissional, fazer uma grande catarse, afinal, emoção, né, sensibilizar as pessoas, e depois não ter uma posição compatível com o que foi desenvolvido para que essa pessoa possa colocar suas potencialidades a serviço, é só mais um momento de catarse dentro da organização, sabe? Então, sei que me expandi bastante aqui na minha resposta, mas assim, fazendo uma leitura desses 30 anos e te apontando o que eu vejo de oportunidade, eu te diria, dividindo em 3 grandes blocos. Avançamos, precisamos continuar avançando, tem muito a ser feito, sabe? Entendi. Conta um pouco sobre o hexágono do trabalho decente, que é algo que você traz no seu livro, né? Onde Legal. você conta basicamente dos 6 principais desafios que os deficientes encontram no mercado. Você consegue dizer como é que você chegou nessa figura e quais são esses 6 elementos? Sem dúvida, Edu. Vou mostrar aqui rapidamente. Estamos falando de uma figura geométrica, né? Que foi construída a partir dessas entrevistas. Esse foi um trabalho conjunto. Eu tive uma equipe trabalhando comigo, uma equipe pequena, modesta, mas que trouxe contribuições muito importantes aqui, no processo de revisão do texto, principalmente, e também nessa tradução do que nós tínhamos elaborado até então, e que eu vinha escrevendo, né, massivamente. E dessas conversas, então, surgiu a oportunidade de se ter visualmente tudo aquilo que eu havia capturado nas entrevistas, que eu havia escrito, que compunham a minha dissertação de mestrado e que pudesse tangibilizar aquilo que estava escrito. E nós fizemos quase que um exercício de design thinking, assim, um exercício realmente de pensarmos como poderíamos chegar num protótipo disso, e a construção ela foi muito legal porque foi muito orgânica, assim, e ela emergiu de dentro do texto, né? Então eu tinha, de novo, repito, pessoas que estavam lendo meu texto ao longo e principalmente me apontando caminhos e dizendo, poxa, seria legal ir por aqui, por ali. E essa ideia eclodiu, então, dessas conversas e de dentro do texto. Então, o hexágono, basicamente, é uma figura de 6 lados, né? E que ela traz 6 elementos críticos orientados ao trabalho decente da pessoa com deficiência. Então, conectar a Agenda 2030 com a pessoa com deficiência, e a gente deixar a cota um pouco de lado, né? Então, o primeiro elemento é a seleção. O processo de seleção tem oportunidades, e as oportunidades estão dentro da área de recursos humanos e não no mercado de trabalho. Então, muito do que foi percebido através das entrevistas, principalmente as entrevistas que vieram de gestores, de pessoas com deficiência e também de pessoas profissionais, né, com deficiência, apontaram a oportunidade de se entender melhor o que é uma pessoa com deficiência, o que é ter uma deficiência e, com isso, ser menos capacitista ou drenar o capacitismo dessa conversa, colocando de uma maneira mais clara. Então,
o primeiro elemento dessa figura é o processo de seleção. Isso emergiu como um componente das duas conversas. O segundo elemento desse hexágono é o desenvolvimento, então o processo de desenvolvimento. Fala-se muito, repito, que a pessoa com deficiência chega, entre aspas grandes aqui, despreparada para uma empresa. Porém, quem chega preparado 100% dentro de uma organização? Né? Não existe profissional que chega 100% preparado. Existem curvas de aprendizado para todos os profissionais. Então, a jornada de desenvolvimento aqui, ela entra não como algo obrigatório ou mandatório que a organização precisaria despender recursos com o profissional com deficiência. Pelo contrário, para o sucesso num processo de inclusão e uma inclusão equitativa, se dá através do desenvolvimento do entorno dessa pessoa. Então, os gestores, os pares, os profissionais que vão trabalhar e interfacear com esse profissional, não só. O livro ele revelou nas entrevistas algo, né, nessas 60 horas de entrevistas aqui com esses dois agentes, revelou um aspecto o qual eu, como gestor de recursos humanos, não havia me dado conta, e foi uma grande revelação. As pessoas, os profissionais terceiros precisam ser preparados. Então, não adianta você ter, por exemplo, um ambiente, um banheiro adaptado, e o pessoal da limpeza levar, né, a turma da limpeza levar 30, 40 minutos higienizando esse sanitário. Então, e se você só tem um banheiro, você vai submeter a pessoa com deficiência, no momento, né, de uma necessidade fisiológica, a um transtorno muito grande. Então, preparar esse entorno expandido, não só, repito, gestores e colegas de trabalho, mas toda a comunidade, desde a recepção até o momento em que o profissional retorna para casa, dentro dessa jornada do funcionário, essa experiência ela precisa ser desenvolvida, alavancada e intencionalmente melhorada. O terceiro elemento é, sem dúvida, a inclusão. A inclusão é mandatoriamente o nosso grande desafio dentro das organizações. As empresas estão se tornando plurais, estão se tornando coloridas no aspecto de ter uma paleta de cores maior, de pensamento, de cultura, de background social, de vontades de fazer diferente aquilo que foi feito, né, durante muito tempo da mesma maneira, porém não estão se preparando no que diz respeito à inclusão. Então, está na hora de a gente, dizer que o D é importante nisso, mas diminuir um pouco seu papel frente à equidade e frente ao I da inclusão. Então, a jornada inclusiva compõe também essa figura. Equidade, né? Acho que talvez a palavra que eu mais usei aqui é equidade no tratamento e entender que fornecer posições de entrada dentro da organização não vai sustentar um ambiente de atração para a pessoa com deficiência. Então, o elemento da equidade salarial, equidade de tratamento, equidade de visibilidade, equidade, né, até de aceitação das ideias é algo que nós precisamos. Nós vimos agora o fenômeno das Paralimpíadas e nós tivemos pessoas na prova da piscina, as provas de natação. Para mim foi um exercício assim amplo. Eu tenho me socorrido muito nessa imagem nas minhas falas e palestras sobre a jornada da inclusão da pessoa com deficiência através do mercado de trabalho e as palestras do livro, onde você tinha atletas que partiam de dentro da piscina, você tinha atletas que partiam de cima da raia autonomamente, você tinha atletas que partiam de cima da raia, suportados ali pelo seu treinador. E quando tocava o sinal para pular na piscina, todo mundo largava junto e tinham condições equitativas ali de chegar e cumprir essa prova, né, de chegar ao pódio. Então, a equidade é um elemento fundamental. Acessibilidade é outro elemento dessa figura, e acessibilidade, como disse, não é só ter o banheiro à disposição, adaptado, mas ter um banheiro que atenda amplamente, né, essas necessidades. Foi interessante numa das falas aqui de um entrevistado, ele trazer, olha, às vezes a rampa que dá acesso ao banheiro é um desafio absurdo subir. Né? Então não adianta ter o banheiro e ter uma rampa que não atende. Então, dizer que isso é acessibilidade é uma falácia. Outro elemento
Não adianta ter um banheiro lindo, uma recepção maravilhosa, uma rampa adaptada, e chego no restaurante e não consigo me servir, eu não consigo ter atendido as minhas necessidades. Então, a acessibilidade não sai de pauta. E, por fim, a cultura. Existe um entendimento capacitista de que a pessoa com deficiência ela vai se valer da cota para entregar menos. Existe um olhar capacitista de que a pessoa com deficiência, por conta da cota, não vai, precisa agarrar aquela oportunidade como se fosse a chance da vida dela de retenção, e as empresas não têm esse poder é uma grande arrogância, uma grande prepotência dizer isso. A pessoa ela tinha que se agarrar nessa oportunidade, seja ela qual for. E não, a pessoa com deficiência hoje tem pós-graduação, as pessoas com deficiência hoje já falam outros idiomas, as pessoas com deficiência hoje têm outras aspirações. Mudar a cultura capacitista presente no mercado é o último elemento que compõe esse hexágono. Falar dessas 6 dimensões, eu falar sobre essas 6 dimensões, eu não consigo trazer a materialidade de você ler as respostas a essas entrevistas, né? Todas as manifestações colhidas nessas quase 70 páginas do livro, que falam da prática realmente da lei de cotas e a prática do trabalho decente apontando para o futuro, oportunidades. Então, esse conteúdo denso de mais de 60 horas de entrevista, eu tenho muito como uma passagem de bastão. O hexágono, para mim, ele foi uma passagem de bastão da lei de cotas para a Agenda 2030 e nós olharmos para o futuro, sem dúvida nenhuma. Excelente, Patrick. Para os próximos 2 anos, esse hexágono, os componentes dele, eles têm o mesmo valor ou, por exemplo, você consegue apontar que para que a lei de cotas ela se torne cada vez mais efetiva e mais presente no nosso dia a dia, tem algum ou outro elemento que tem mais valor, por exemplo, para os próximos 2 anos? Eu não vejo elementos que tenham um peso maior, assim, não. Eu acho que seria injusto eleger, talvez, eu como autor, né, e ter chego a esse entendimento, a essa construção. Eu vejo que seria injusto eu dar um peso diferente, mas eu vejo sim que existem pautas que já caminharam mais do que outras. Sim. Então eu te diria que nesses 2 anos nós temos uma urgência de aceleração, sim, em alguns desses temas. Eu colocaria o elemento da cultura e desenvolvimento anticapacitista, eu colocaria o elemento da equidade, sem dúvida nenhuma. A equidade é chave aqui nessa jornada. E eu colocaria adicionalmente aqui o elemento da transformação na atração. As empresas elas não podem entender que, pelo fato da pessoa com deficiência ter a lei de cotas ao seu lado, ou ter a lei de cotas à sua disposição, né, dentro do mercado, que isso é suficientemente capaz para fazer a inclusão dessa fatia da sociedade. Com isso, os programas de diversidade e inclusão que eu vejo hoje no mercado, eles estão dando passos urgentes com outros marcadores sociais que ficaram esquecidos no tempo e que merecem toda a atenção. Mulheres em posições de liderança, a diversidade étnica, né, dentro das organizações, a diversidade da identidade de gênero e das manifestações plurais de gênero via a comunidade LGBTQIAP+. É importante, é urgente, são pessoas que não têm, talvez, uma ação afirmativa à sua disposição e têm ganho mais espaço. Mas eu chamo a atenção que a pessoa com deficiência ela não pode ser colocada lá no final da fila. Hoje eu vejo, conversando com o Marco Ornelas, né, no lançamento do livro, ele fez a mediação do lançamento do livro e ele escreve o prefácio do livro, que foi presenteado com o prefácio do Marco. Ele foi muito feliz no lançamento do livro quando ele comenta as mulheres trans, né, as pessoas trans de modo geral, né, os profissionais trans, os refugiados e a pessoa com deficiência estão ficando no final da fila. Então, nessa jornada de diversidade,
Obviamente, os profissionais trans têm uma jornada aqui de atenção do mercado muito recente, né? Muito recente. Existem pessoas especialistas no desenvolvimento desse marcador social e na inclusão desse marcador que remontam 2012 para cá, como um ambiente de visibilidade, alguns progressos, rompimento da inércia e alguns progressos. E é claro que tem muito a ser evolucionado. Então, não levanto bandeira contra absolutamente nada. A gente tem que evolucionar, tem que ter a representação do que é o Brasil dentro das empresas. Hoje nós não temos o Brasil representado dentro das empresas, né? Nós temos empresas monocromáticas, principalmente no ambiente de liderança de C-level. No entanto, o meu chamado é que esses programas de diversidade e inclusão não coloquem a pessoa com deficiência no final, não coloquem as pessoas trans no final, não coloquem o refugiado no final dessa fila. Trabalhar essas frentes de modo colaborativo nesses próximos 2 anos, trabalhar de modo a trazer a dignidade para essas pessoas através do ambiente de trabalho, garantir a sua dignidade, né, através do mercado de trabalho, melhor dizendo, vai nos revelar oportunidades como nós vimos agora durante a pandemia, onde nós temos refugiados do Haiti suportando seus compatriotas no Haiti através de doações por conta do terremoto. Então, se essas pessoas não fossem economicamente ativas, se não só tivessem oportunidades na informalidade, como nós vemos aos montes no país, e esse movimento de colaboração talvez não tivesse ocorrido. E foi um dos momentos de maior suporte do Brasil ao Haiti. O Haiti já passou por outras dificuldades, sejam elas de guerra, de confronto armado ou de causas naturais, como terremotos, né? Enfim, foi o momento que mais se conseguiu doações. Por quê? Porque há uma empatia muito amplificada quando você tem o agente no seu local de fala, trazendo, né, esse movimento suportivo e igualitário, equitativo, colaborativo, perdão. E da mesma forma, são pessoas que hoje estão amplamente na informalidade, assim como os profissionais trans e também a pessoa com deficiência, ainda que tenha funções remuneradas e não mais como no passado, né, na informalidade amplamente, ainda ocupam posições para preencher a cota. Então, nos próximos 2 anos, Edu, acho que esses são os principais desafios. Particularmente eu não vejo nenhum tipo de diferença de valores. Eu acho que os 6 pontos são igualmente importantes e eu acho que talvez o grande valor para as empresas que esse teu material trouxe é um norte, né? Como é que a gente começa a enxergar um trabalho completo nesse sentido, né? Porque eu converso com muitos líderes de negócio, com muitos dos seus colegas, e existe uma boa vontade, existe uma intenção de criar políticas estruturadas para as pessoas com deficiência, mas eles não sabem por onde começar, o que avaliar e o que fazer, né? Então eu acho que você conseguiu trazer uma espécie de bússola para quem tem um desejo, para quem acha que isso é o certo a se fazer, e você já parametrizou como é que essas políticas, essas ações devem ser feitas, né? Um horizonte, né? Um primeiro passo é um horizonte, assim, e é uma lente atenta, como eu disse, né? 12 anos dentro do mundo acadêmico como pesquisador nessa temática, e há 20 anos como gestor, 20 anos, né, como profissional de recursos humanos, boa parte dele como gestor de RH e apontando caminhos. Então, é um horizonte, eu não tenho a pretensão, né, de trazer como uma verdade absoluta, é um ponto de vista, e um ponto de vista a gente sabe hoje que é um ponto da vista toda, né? Então, mas eu espero sim poder contribuir, colaborar com reflexões e até mesmo com revelar alternativas, né? E sairmos do lugar comum nessa jornada inclusiva. Muito bom, Patrick. Para a gente já caminhar para o nosso final, por curiosidade, como é que foi a conversa com a fiscal do trabalho? Porque, via de regra, a gente tem ali 2 componentes que são
muitas vezes contrários, né? Você tem a empresa e você tem o fiscal. Como é que foi esse bate-papo com ela? Foi fantástico. Eu tenho uma relação com a doutora Ana Costa já de quase 20 anos, são 15 anos. Claro, ela de um lado da mesa como fiscal, auditora fiscal do trabalho, eu do outro lado como representante da organização e fiscalizações. Mas eu abro a minha conversa com ela expressando de fato a minha gratidão por tudo que eu aprendi com ela, né? Eu lembro que, e é importante a tua pergunta para a gente desmistificar um pouco isso, né? O papel do auditor fiscal do trabalho, ele fundamentalmente é de transformação do mercado de trabalho. Olha a quantidade de pautas que emergentes e urgentes, né, que emergem da relação de trabalho e se tornam urgentes na sociedade, que nós conversamos aqui nesse nosso bate-papo. E a figura da fiscalização, a figura do Ministério do Trabalho e Emprego, extinto Ministério do Trabalho e Emprego, agora surgindo aí das cinzas por um componente político, né, como o Ministério do Trabalho, ele tem um papel de transformação, um papel transformacional da sociedade muito importante. E também de desenvolvimento dos atores sociais. E a empresa tem uma expectativa, ou se tem nas empresas uma expectativa transformacional da sociedade também, onde nós temos uma organização, nós temos pessoas economicamente ativas participando da sociedade, nós temos um ambiente de responsabilidade social da organização, para com a comunidade em qual ela está inserida. Então, são dois atores sociais, a fiscalização e as organizações, que caminham para o mesmo objetivo, para objetivos parecidos. Né? Não posso dizer que, claro, a organização ela visa o lucro, visa a manutenção das expectativas dos seus investidores, visa o atendimento e posicionamento dos seus produtos no mercado, atendimento do cliente ao fim do dia, mas e a fiscalização ela tem um outro viés, mas elas convergem, elas são convergentes nas intenções frente à sociedade. E a conversa com ela foi muito interessante porque quando eu entro no mercado de trabalho e vou ter a minha primeira fiscalização, e era numa organização que vinha recebendo multas recorrentes por não fechar a cota, eu estava muito nervoso, era muito jovem, estava muito nervoso na minha primeira fiscalização, e quando entro lá, ter escutado absolutamente tudo que ela tinha para falar e os direcionamentos que ela me deu, principalmente de oportunidade, foi como um mapa do que eu deveria fazer, né? E eu assinei um compromisso com ela, eu firmei um compromisso assim fictício, né? Não foi um documento, de que eu voltaria lá com aqueles objetivos atendidos. E assim marcamos então uma outra fiscalização, voltei para dentro da organização e disse, pessoal, nós não temos a distância de intenções da empresa e do Ministério do Trabalho, ou, né, representado pela Secretaria do Trabalho e Emprego, à época, nós não estamos distantes, nós somos convergentes, né? E aí, a partir dali, começamos a trabalhar de modo mais integrado, e isso tornou virtuosa essa relação. E nesses 15 anos eu pude, em mais de uma empresa, ser fiscalizado pela doutora Ana Costa, lá no Rio Grande do Sul, ter interface com ela em eventos para falar sobre a temática da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e nos cruzamos em diversas oportunidades, mas nós éramos ilustres desconhecidos, porque nunca nós havíamos parado para conversar, para falar sobre a temática e achar pontos de contato do que nós pensávamos sobre o tema, que nós pensamos sobre o tema. E foi uma conversa de aproximadamente 1 hora fantástica, uma conversa onde nós falamos realmente olhando para o futuro, olhando para o presente, dentro da pandemia, né, com a pessoa com deficiência. Ela possui uma protagonista dentro de casa, né? Ela tem uma irmã que tem aptidões artísticas incríveis e através do trabalho, né, a doutora Ana Costa acaba
movimentando e pavimentando a história do mercado de trabalho. E por ela ser a mais longeva, ela pegou praticamente a gênese dessa lei, já que, embora assinada, ela tenha sido, né, promulgada em 1991, ela leva 10 anos para começar a ganhar tração, quando a fiscalização move do Instituto de Previdência para o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nesses primeiros 5 anos da lei de cotas, a doutora ela relata que o movimento foi muito tímido. A partir do momento da mudança do papel de fiscalizador, o papel fiscalizador do Estado, você começa então a evolucionar. Mas a visão dela é muito interessante por estar tanto tempo dentro da mesma temática, né, de fiscalização, por ter acompanhado o progresso. Ela não tem uma visão de treva, ela não tem uma visão de que a empresa precisa fazer mais, né, somente, ou que as organizações têm má vontade, coisas que eu escuto de colegas no mercado, dentro da área de RH, e que se revelam no livro de modo muito suportivo. Então, eu vejo que a conversa, o substrato dessa conversa, eu interpretaria de que há espaço para colaboração expandida entre as organizações e os institutos de fiscalização, os órgãos de fiscalização. Existem dados e elementos, bússolas, como você disse, né, para usar o teu termo, dentro desses ambientes que as organizações acabam, por vieses, não aproveitando. Então, é bastante interessante nós, sim, trabalharmos numa colaboração de modo expandido para o tema, e associo aqui também as consultorias orientadas para a inclusão da pessoa com deficiência, como ambientes de desenvolvimento acelerado, de práticas que dão certo e de avanço, de progresso expandido dentro do mercado de trabalho. Então, a conversa ela foi fantástica. Excelente, Patrick. Para quem deseja comprar o seu livro, como faz? Legal. O livro está na Amazon, já está na Amazon. Então, o livro chama-se Futuro do Trabalho da Pessoa com Deficiência, da Lei de Cotas à Agenda 2030. E ele foi lançado pela editora Letramento, foi lançado no dia 20 de julho, então ele está quentinho ainda, recém-saído do forno, né? Eu vou botar o link dele aqui nos cards, para quem tiver interesse. E para quem quiser falar com você, Patrick, como é que a gente te acha? Legal, excelente. Eu respondo realmente pelas redes sociais aí. Então, pode me seguir pelo LinkedIn. LinkedIn, eu estou como Patrick Schneider, né? Em qualquer rede social, @schneider.hr, você vai estar me encontrando. Então, schneider.hr. Ou então pela hashtag o Eterno Padawan, que é talvez, já pediram para que eu tentasse traduzir isso assim materialmente, né? Primeiro de tudo, eu sou muito fã de Star Wars e eu vejo o espírito de Padawan, esse espírito aprendiz. É o eterno aprendiz, então, é isso. Eterno aprendiz, espírito de aprendiz, bastante revigorado dentro de mim, e é meu propósito aqui, manter-se em constante aprendizagem. Excelente. Patrick, quero agradecer pelo seu tempo, pelo papo. Conta comigo porque você precisar sempre. Eu acho que você fez e vem fazendo um trabalho muito bom. E é isso. Legal, muito obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Bom, para você que está vendo a gente, para você que está nos ouvindo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo episódio do Cafezinho das 10. Obrigado pela audiência.